Bom, nessa segunda parte, vamos falar no livro de João, de 11 a 25, que fala do que Jesus fala do milagre, está se referindo à história de Lázaro. Vamos ler só o 25, porque eu quero falar de milagre. E eu quero provar para todas as pessoas que eu sou um milagre, e eu vou dizer por quê. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Jesus disse isso para Marta e para Maria, quando o seu irmão Lázaro, já sepultado já de 4 dias, ia fazer 4 dias, e aquele desespero, Jesus diz para eles que aquele que esteja morto, Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. Hoje eu quero falar para você que é jovem, para você que tem brincado com Jesus, para você que tem feito da Igreja de Cristo apenas um clube, um ponto de encontro, para você que já deixou de chorar na igreja há muito tempo, talvez porque já não sente mais a presença do Senhor. E mesmo assim Jesus te ama. Quando Jesus tem um plano na nossa vida, tem 2 chamadas na vida do cristão. Uma delas é uma chamada específica, que é quando Jesus te chama com uma chamada específica, não tem como você fugir do Senhor. Uma chamada comum, você paga o preço e está tudo bem, mas uma chamada específica, não. Eu vou falar de um assunto que aí em Ribeirão Preto 2 pessoas conhecem. O meu irmão, o pastor Olímpio Júnior Nóbrega, conhece. O meu irmão, o doutor Natan Nóbrega, conhece. O meu irmão, o professor Davi Nóbrega, conhece. A doutora Jussara Nóbrega, conhece. O Assuero Nóbrega, conhece. Conhece a minha história. Eu não era assim. Na verdade, eu era montador eletricista e trabalhava numa empresa por nome de Estudo, Projeto e Construções de Arte Limitada, aqui na Bahia, do qual eu desfrutava de toda a confiança da empresa. Mas eu tentei fugir da presença de Deus, e quem foge da presença de Deus, como no caso de Jonas, paga um preço muito alto. Jonas tentou fugir da presença de Deus e foi engolido pelo grande peixe. Não brinque de ser crente, pois as consequências podem ser para toda a vida. Esse aqui na minha mão esquerda é o preço da minha desobediência. Trabalhando, vínhamos da região de Itaberaba e fomos para a região de Bonfim, de Ipirá, 50 quilômetros depois da cidade aqui de Ipirá. Congregava numa igreja, eu não lembro bem, não sei se o pastor Olímpio, que congregava lá também junto conosco, lembra do nome. Só sei o primeiro nome que era pastor Milton, que deveria ser um presbítero, um diácono, naquele tempo nem sei direito, que chamava Milton. E congregava naquela igreja, mas me apaixonei por uma menina que não era da igreja, uma menina, na verdade, uma menina muito bonita. Foi uma das mulheres mais bonitas que eu já conheci até hoje. Muito bonita aquela menina, e eu me apaixonei por aquela menina. Ficava me encontrando com ela sem o pastor ver, me escondia do pastor. Então, se o pastor Milton viesse, eu fugia, eu me escondia. Mas eu podia me esconder do pastor Milton, dos outros obreiros daquela igreja, mas como eu poderia me esconder daquele que tudo vê? Irmãos, você pode esconder do seu pastor, do seu dirigente, da sua esposa, da sua mãe, do seu filho, mas de Cristo jamais. Jamais. O preço da desobediência pode deixar marca para o resto da sua vida. E ali estava eu. Um dia, eu não lembro, me desculpe se ela vê esse vídeo, mas eu não lembro mais o nome dela. Foi 25 de janeiro de 85 a data do acidente. Lembro como fosse hoje. Deus sempre sabe o que faz. Eu fui pegar o salário das pessoas na capital, que é Salvador, e lá me ofereceram as minhas férias. Tu quer as férias agora? E eu disse não, eu não quero as férias, porque quando você começa uma obra, o certo é você entregar, porque outra pessoa vem e fica botando o mesmo de defeito,
E como aquela parte elétrica era da minha responsabilidade, eu queria eu mesmo entregar a obra. O fiscal daquela obra pede para que a CRES faça o que chamamos de correções, as correções. E naquele lugar tinha as pequenas correções, no último povoado, ao chegar, o lugar por nome de Campo Alegre, se eu não me engano, Campo Alegre. E ali chegamos 1h30 da tarde. Enquanto os outros eletricistas foram para outra parte, eu preferi ir para o transformador, porque como a obra, essa parte elétrica era eu que fazia. Então, já tinha colocado um grande paralelo, só exigência de fiscal mesmo. Um conector, que chamamos de grande paralelo, já tinha um no para-raio, e o fiscal exigiu que colocasse mais um, para ficar 2 grandes paralelos no para-raio, que na verdade seria a coisa completamente desnecessária. Mas se você não o colocasse, a obra não seria entregue, assim tem que cumprir todas aquelas exigências dos fiscais. Fiscais da Coelba. 1h30 da tarde, eu subi num poste transformador, com toda a fiação ligada, e eu não sabia. Passei pelos 4 fios da baixa tensão ligado, não sabia. Subi no transformador, o transformador todo ligado, e eu não sabia. Fiquei em cima do transformador, era um poste de 12 metros. Você tem 3 chaves corta-circuito do lado, e mais 3 para-raio do outro lado. Então, todo cheio de fio, todos eles ligados, e eu não sabia. Era um projeto de Deus. Isso era Deus me dando uma lição que Ele era o dono da vida e fazia como Ele queria. E ali, estava ventando muito. Como estava ventando muito, eu peguei com essa mão direita no talabá do cinto, que estava com ele nas costas, para passar no poste que estava ventando muito. E com a mão esquerda eu segurei na fase B. A rede, uma 13.8, estava ligada. Alguém tinha vindo um jogo de futebol na cidade e tinha pegado com a vara de bambu e fechado as 3 chaves de corta-circuito que alimentavam a cidade, o povoado. E eu não sabia. E quando eu peguei, irmão, foi um impacto tão violento que os meus pulmões pararam automaticamente. A dor. Eu confesso para vocês que a mente humana não tem a capacidade de descrever o que eu sentia. Por mais que eu tente descrever, eu não consigo. Mas era uma coisa que a mente humana neutraliza, mas eu sentia como que eu tivesse todo anestesiado e alguém metesse alguma coisa pela medula óssea, eu sentia me estourando. Eu sou um milagre. Por quê? Vamos aqui. Vamos falar. Você tem os 3 fios no sentido horizontal. A, B e C. Numa 13.8, 13.8 quer dizer 3.800 quilos. E o que é que ocorre? Um fio só não divide, ele aumenta a pressão, ele aumenta a quantidade. Então um fio só vai para 9.000, ou melhor, 7.900 volts. Se tiver algum engenheiro eletricista aí, vai entender que eu estou falando, vai saber que eu estou falando a verdade. Numa 13.8, quando era um fio só dela, vai para 7.900 volts. Esta era a carga que eu estava sentindo. Estava preso. Nesse período, foi um período um pouco longo, porque na alta tensão não tem nada automático. Teve um eletricista que estava do outro lado da cidade, vir para o caminhão, pegar um bastão, correr até a entrada da cidade do outro lado para abrir a alta tensão, e além disso ainda tinha que seguir um protocolo, porque ele não podia desligar a fase B, porque a baixa tensão estava ligada abaixo de mim. Ele precisava ligar pelo processo, questão de protocolo, a fase A, a fase C, para depois vir para a fase B. E tudo isso eu com os pulmões parados, raciocinava normalmente, mas eu estava morrendo asfixiado. Era uma pressão nos olhos incrível, parecia que meus olhos iam pular de órbita. E eu que estava sabendo a carga que eu estava tomando, mesmo sem poder falar, eu pensava comigo mesmo, escapando dessa, mas as pernas e os braços não vai sair, não vai escapar. Eu vou perder as pernas e os braços.
E ali derreteu até o meu sapato. Derreteu até o meu sapato. Eu tenho um vazamento no abdômen aqui com 3º grau. No pé aqui, terceiro grau também no pé. Nas duas pernas, 2º e 3º grau. Nas virilhas com 3º grau. Meu braço, isso aqui destruiu, derreteu o dedo. Na verdade, foi quase 5 minutos, numa carga, recebendo uma carga de 7.900 volts, onde derreteu até a minha camisa. Derreteu. Eu sou um milagre. Então, irmão, na verdade, o que aconteceu comigo foi porque eu tentei fazer como Jonas. Eu estava dentro da igreja, mas Jesus Cristo estava, não Jesus se afastando de mim, mas eu me afastando de Jesus. E o que é que ocorre? O primeiro hospital, tive que andar 50 quilômetros deitado num carro que era um caminhão, e um Fiat Uno não podia. Aí chegou uma rural, me botaram deitado no fundo dessa rural, até a cidade de Pirá, 50 quilômetros de cidade de estrada de chão, a maior sede que você pode imaginar na vida. A queima de líquido é muito grande, então você sente uma sede que não tem como explicar, não tem como. Chegando na cidade de Pirá, o médico que me atendeu disse que se eu escapasse, ficaria paralítico. E eu disse para ele, doutor, o senhor, se puder, pelo menos, faça alguma coisa, pelo menos para mim dormir, porque eu não consigo. A sede era demais. Naquela mesma tarde, fui transferido para Salvador, do Salvador para o hospital, na época, o antigo HGV, e naquela mesma noite, para a glória de Deus, me transferiram pelo seguro, um dos hospitais na época, que hoje não existe mais, o Hospital Espanhol, um dos melhores hospitais da época, me transferiram para aquele hospital. E ali só estava começando, pausa. Só estava começando a minha tortura. Lembro como fosse hoje. Me acordei no outro dia, depois de uma pequena cirurgia plástica, dia 26 de janeiro, eu me acordei com um ventilador grande daquele ligado em cima de mim. E todos os lençóis molhavam de suor, e vinha aquele outro, trocava aquele lençol e aquele negócio em cima, refrescando, tomando um líquido, que era até bom de tomar, não sei o que é que era, mas era aquele líquido atrás um do outro, e ali o médico disse, olha, Juraci, você não pode pegar peso de 1 grama, você pode ter hemorragia por qualquer parte do seu corpo. Desde o pé à mão você pode ter hemorragia, não pega peso nenhum, você está todo aberto. Levaram os cocos para mim, e eu inventei de pegar esse coco 8 dias depois do meu acidente. Eu tive a primeira hemorragia. Era uma pressão muito grande que fazia assim para que eu não visse o estrado da mão. Era aquele negócio que estava tudo podre, era aquele negócio todo amarrado, mas de repente aquilo molhou todo. Eu peguei uma paradeira e puxei. Ninguém nunca me ensinou que o sangue só joga, que a cabeça, que o coração só joga sangue até a altura da cabeça. Se eu soubesse que o coração só joga sangue até a altura da cabeça, eu tinha botado minha mão para cima e tinha estancado a hemorragia, porque não há como sangrar se estiver acima da cabeça. Mas eu não sabia, botei a mão e foi para baixo. Um paciente do apartamento em frente viu aquilo, ligou a emergência e o médico de repente apareceu. O meu médico não estava, mas na emergência no Hospital Espanhol apareceu uns 4 ou 5 médicos, de repente entraram lá, pegou minha mão, levantou, e um deles olhou nos meus olhos e disse assim, o senhor não está sentindo nada? Eu disse, não, senhor. Ele disse, eu não sei porquê, fique sentado mesmo, porque você já não tem oxigenação. Você está sem oxigenação nenhuma, você já não tem mais sangue na parte tórica do seu corpo. Ligou para a menina do banco de sangue que ficava no mesmo pavilhão, que era o pavilhão 2. A menina desceu às pressas e começou a me furar, furou nos braços, onde estava desenfaixado, não tinha sangue mais nos braços. Ela foi encontrar um pouco de sangue nas pernas. E esse pouco de sangue, com 8 dias depois do meu acidente, por incrível que pareça, eu ainda tinha carga elétrica no meu corpo. O sangue estava tão quente que, segundo o médico, quando a agulha que é fria batia no sangue, o sangue coagulava e não consegui. Não consegui tirar sangue do pouco que tinha nas minhas pernas. Não consegui tirar para descobrir sequer o meu fator RH para que eu tomasse sangue. E ele disse, seu Juraci, o seu coração é uma bomba. E
precisa de sangue, mas aí como eu entendi um pouco de bomba, facilitou. E ele disse: o seu coração é uma bomba e precisa de sangue para oxigenar, e você não tem mais esse sangue. Na sua parte tórica não tem mais sangue nenhum, não sei porque você está vivo, você não tem mais sangue. A única alternativa que eu tenho aqui agora para você é te amarrar de cabeça para baixo, para o sangue que está nas pernas descer por uma questão gravitacional, para a oxigenação do cérebro. E assim eu fiz, passei uma noite amarrado de cabeça para baixo. Tudo o que aconteceu na minha vida foi milagre. Primeiro quase 5 minutos sem respiração e não fiquei com nenhum problema, com nenhuma sequela cerebral. Depois de ficar novamente sem oxigenação por um tempo bom, até que os médicos me virassem de cabeça para baixo, para que a oxigenação fosse por gravidade. E eu estou vivo. Tudo que aconteceu na minha vida extrapola a compreensão humana, extrapola a ciência, por isso que eu creio em Cristo. Ninguém consegue ficar muito tempo sem oxigenação, sem ficar com sequelas. E eu fiquei. Ninguém consegue receber uma carga de 7.900 volts por 5 minutos, derreteu até o seu sapato e ficar vivo. E sem nenhuma sequela, eu fiquei. Então tudo o que aconteceu na minha vida foi eu tentando fugir da presença do Senhor. Meu querido jovem, minha querida jovem, Jesus te ama do jeito que você é. Mas Jesus, ele é ciumento. Você não pode de jeito nenhum querer agradar a Deus e o mundo. Não deixe acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu tentei fugir da presença do Senhor, mas não deu certo. Não deu certo. Não brinque com Jesus. Você pode estar fugindo do seu pastor, do seu líder. Você pode estar fugindo da sua família. Mas de Jesus ninguém consegue escapar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu sou um verdadeiro milagre. Tudo que aconteceu na minha vida foi milagre. Por isso que eu creio no Deus vivo. Não creio que eu creio no Deus que extrapola a mente humana. Um Deus que extrapola a compreensão. Um Deus que não precisa de lógica para que nada aconteça. Eu sou milagre na vida. Isso aqui derreteu o meu sapato. Derreteu a minha camisa. Fiquei fumaçando em cima do poste, foram para tirar um cadáver que estava pendurado. E ali aquele cara que foi dar socorro, o outro milagre que aconteceu foi quando ele abriu a fase, como o tempo foi demorado, deu tempo ele juntar uma lona de caminhão, pegaram uns 20 homens essa lona de caminhão e ficaram segurando para que na hora que abrisse, que eu caísse em cima daquela lona. O outro milagre. Quando ele desligou a fase B, eu caí em pé e minha perna passou por dentro de 2 cruzetas de madeira que segura o transformador e eu virei de cabeça para baixo. Poderia ter quebrado a perna, a posição, porque o meu peso, caí com a perna entre a cruzeta e virado de cabeça para baixo, fiquei pendurado pelo pé de cabeça para baixo. E Deus usou aquele cara grandemente, eu não sei o nome dele todo, mas era conhecido, só conhecia, lembro bem que era José Neto, um eletricista, meu companheiro de trabalho. E ele na sua agonia, quando ele chegou, ele não subiu no poste até em cima, enquanto ele parou onde eu estava, pendurado de cabeça para baixo, o outro subiu até em cima para botar um equipamento chamado de moitão, para amarrar na minha cintura, para tentar puxar até em cima, para desenganchar, para depois descer. Enquanto isso, ele estava dando ar artificial. Segundo ele, deu ar artificial a primeira vez, meus pulmões não se desprenderam. Tentou a segunda vez, meus pulmões não se desprenderam. Na terceira vez, segundo ele, eu disse: estou vivo. Então eu sou um milagre de Cristo. Nada que aconteceu na minha vida foi natural. Se eu estou aqui hoje é para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu não me importo com o que muitas pessoas falam, me chamam de radical, porque eu sei o que Deus fez comigo. E eu não quero que Deus permita o mesmo com você. Não tente escapar das mãos de Deus, porque o preço é muito alto.